Terapia social hoje entra dentro do cérebro e dos pensamentos das pessoas. Epá, do cérebro não sei, mas dos pensamentos sim. Os pensamentos estão no cérebro. Depende. Há quem pense... Há umas piadas muito giras sobre isso, exatamente. Quais? Mas não desfoques, vamos falar sobre... Filosofia. Vamos filosofar. Eu Bora não vou lá, filosofar, acho que não filosofar. sei se vou filosofar. Tu vais filosofar quase... Tu filosofas em quase todos os episódios, portanto este não será a exceção. Eu vou estar aqui só de espectador a comentar as tuas... Ok, essa é uma desculpa esfarrapada para não trabalhar. Mas tudo Ora, bem. viste? Ah, caramba, fui Que apanhado. é uma técnica do tu és muito bom. E és, Paulinho! És! Passas graxa e depois os outros é que trabalham. Não, eu não vou comprar isso. Tive um empregador que me dizia isso, ou seja, eu fui contratado por uma determinada função e ao fim de 3 meses já tinha, o triplo das funções. E então o que eles me diziam é, eu fui ter com eles, eu fui contratado para isto, agora faço isto, aquilo e aquele outro, como é que é ordenado? Como é que é em termos de... Não, Tiago, então isto é um privilégio, então isto não conseguimos encontrar ninguém, então isto aqui é uma figura de destaque, ou seja, aquilo era bom, percebes? O trabalho, como é que é? O trabalho liberta, não é? É mais ou menos isto. Arbeit macht frei. Pois vou ter que acreditar em ti, Paulo, que eu não... Não, Arbeit macht frei. É o trabalho liberta, era o que estava escrito à entrada do campo de Auschwitz, não é? Exatamente, mas pronto, mas aquilo o princípio era mais ou menos o mesmo, que és tão bom, que a gente em vez de presentear ou dar-te um aumento ou não, vamos te presentear com mais trabalho. Mas isso que tu estás a dizer muitas das vezes funciona, ou seja, sim. Há pessoas materialistas como tu, mas há pessoas idealistas como outras quaisquer. Não tem nada a ver com o materialismo, não, aliás. Eu sei, mas não. Mas aquilo que eu vejo seja reconhecimento pessoal, e o reconhecimento pessoal também é uma coisa importante. Mas aquilo que se assiste, e depois isso pode dar asa a outro tipo de interpretações, mas é que as pessoas, os competentes, em vez de serem premiados, são prejudicados. Neste caso em particular. Não é? Exatamente. Vai lá o gajo que o gajo é que sabe fazer isso. Vai lá o gajo que o gajo é que sabe fazer isso. Mas pronto, mas este episódio não é sobre isto. Vamos avançar. Não é sobre competência laboral. Filosofia, pois é, portanto, filosofia é um bocado a arte do pensamento e da reflexão, não é? Tu refletes muito, agora eu disse refletes, vê lá. É assim, de uma forma despreocupada, sim, eu penso muito. Aliás, eu agora já há muito tempo que não sinto isso, mas lembro-me perfeitamente de uma altura em que, e eu ainda falo muito rápido, e uma das razões para eu falar rápido é que eu penso a uma velocidade tal que tento que a minha boca acompanhe, e então tento mandar cá para fora à mesma velocidade com que passa na cabeça. E não tem que ver com a velocidade das sinapses, tem mesmo que ver com, ou seja, a quantidade de coisas que me passam a mim pela cabeça e a necessidade que eu tenho de as debitar. Agora, sobre o exercício puro, esquece a parte da boca, o exercício puro de pensamento, lembro-me que quando fazia 100 km por dia para trabalhar, para ir e voltar, fosse de carro ou de moto, lembro-me que refletia de uma determinada maneira. Porque a condução e condição à estrada e com as devidas cautelas, como é óbvio, mas o caminho que eu fazia e que era normalmente o mesmo, e que era normalmente à mesma hora, e que era normalmente com os mesmos estímulos, a única diferença era se havia um carro estacionado na berma porque alguém estaria a controlar a velocidade naquele troço, e até isso já era programado, porque mais ou menos os sítios são sempre os mesmos. Portanto, este nível dá-te uma abstração em que tu depois podes aproveitar a tua disponibilidade mental para pensar noutras coisas. É uma espécie quase de meditação em condução. Porque tu, quando estás a conduzir, por exemplo, estás num estado semi-hipnótico. Em que vais de alguma forma em piloto automático,
e já deve ter, a mim já me aconteceu N vezes, a ti também, e provavelmente a grande parte das pessoas também, que é, entram no carro, ligam o carro e depois quando chegam ao destino pensam, fogo, não era para aqui. Não, mesmo que acertem. Isso é um bocado a história da minha vida. Portanto, é o GPS e eu lutar-vos, portanto, e ele estar sempre a corrigir-me. Mas sim, a condução é um exemplo deste estado de abstração que pode levar a. Tu falaste em meditação, mas é um suceder de pensamentos que podemos considerar filosofia, quando pensamos na vida, quando refletimos na razão de ser das coisas, etc. Portanto, nos porquês. Mas aí é que está, é que eu quando pensava, e o meu pensamento é muitas vezes ocupado por questões mundanas, coisas do imediato, coisas que... Às vezes coisas sem sentido, muitas vezes coisas sem sentido, aliás, mas coisas muito práticas, não sobre o sentido da vida. Tu disseste em coisas sem sentido e coisas mundanas, ou pensamentos mundanos. Na prática, se tiveres tempo para filosofar, se calhar, esses teus pensamentos mundanos são o espelho do que está lá dentro realmente, não é? Portanto, tu estás a ter esse pensamento por alguma razão. A questão é, qual é que é a razão? E se nós analisarmos lá no fundo, provavelmente haverá razões mais profundas que depois, devidamente analisadas, e quem tem tempo e paz de espírito para isso pode filosofar e tornar-se num filósofo, não é? Um filósofo, para ser filósofo, tem que escrever livros. Eu acho que os filósofos já iria dizer que morreram, mas não, há novos filósofos a aparecer, não é? Portanto, a analisar as coisas e não sei o quê. Muitos deles conotados um bocado com o universo da autoajuda ou das novas perspectivas de encarar as coisas. Há um livro que eu lembro-me que saiu há uns tempos atrás, que é A Subtil Arte de Dizer que se Foda. Pronto. Em que basicamente nesse livro aconselham as pessoas a dizer que se foda mais vezes, né? Isto também se calhar é uma espécie de filosofia, né? Portanto, uma filosofia, se calhar é uma espécie de corrente de pensamento que analisa o ser humano. Eu não sei se estou a ser correto, se não. Pois, eu acho que... Tu também não sabes. Não, claro que não. Pronto, nem ambiciono saber, olha se eu me engano. Isto é filosofia. Não. Pronto, isto lá é filosofia. Está. É quando questionamos tudo e mais alguma coisa e não sabemos um caraças. Ou então são só mariquinhas e não me quero comprometer. Mas esse livro que tu falas, o título é giro. Como é que é? Dizer que se foda com subtileza ou coisa que o valha? Não, a arte subtil de dizer que se foda. Exatamente. Não é muito diferente daquelas pessoas, e não sei se já conheceste alguém ou se tu próprio és uma dessas pessoas, em que aquela malta que diz que sim a tudo. Que diz que sim a trabalho, que diz que sim a compromissos, que diz que sim. Que faz depois aquela velha piada, não é? Se fosses uma mulher, estavas sempre grávida, graças. Porra, dizes que sim a toda a gente. E a arte de dizer que não, ou seja, quando tu aprendes e quando tu experimentas o dizer que não a primeira vez, aquela epifania que é possível dizer que não, é possível... E resulta, não é? E resulta, exatamente. Mais para a frente. Exatamente. Em vez de tu perderes com o não, às vezes tu ganhas com o não. Agora, é uma descoberta interessante. Agora, não estou a ver em que é que isso, a não ser uma filosofia de vida, não estou a ver em que é que isso se poderá relacionar ou não com o nosso tema. Mas certamente tu traz uma explicação para isso. Eu acho que a vantagem da filosofia é que tudo se relaciona com... Eu acho que a filosofia é um grande saco, porque filosofia é uma questão de pensamento, não é? Ou correntes de pensamento, acho eu. Ou de análise, ou de encontrar justificações para as coisas. E na prática acho que toda a gente... Cada um da sua forma e ao seu nível pensa e se calhar filosofar é pensar e refletir. Por isso acho que tudo... Aí estou contigo. Filosofar é pensar e refletir. Agora,
todos os pensamentos são filosofia? Ou todas as reflexões são filosofia? Eu aí já tenho dúvidas. Eu acho que têm que ser conscientes. Ou seja, um filósofo é alguém que sabe o que está a fazer. Ou seja, é alguém que pensa na razão das coisas, se quisermos ser mais profundos, ou porque é que existe o mundo, ou porque é que não sei o quê, ou não sei o que mais, mas que tem noção que o está a fazer. Agora, se calhar aquilo que descobrimos agora foi que há filósofos inconscientes. Certo, eu dou-te um exemplo prático. Já te perdi. Não perdeste nada. Não, eu estou a tentar que a malta fique toda aqui e estou a tentar que respondas à minha pergunta. A minha pergunta é muito simples. Se pensar, ou seja, se pensar em filosofar, a minha pergunta, dou-te um exemplo prático e vê se me consegue responder. Eu vou acabar de gravar isto e vou comprar pão. Okay. O sítio onde eu vou comprar pão não é a 10 passos da minha casa, portanto é um bocadinho mais longe. E eu vou pensar assim, vou a pé para que o vento me toque no nariz e para que eu vá apreciar uma bonita caminhada curta, ou vou de carro porque não me quer chatear. Este é o primeiro pensamento. O segundo pensamento é, se eu for a pé, sei que o que é que posso contar, mais coisa, menos coisa. Se for de carro, quando chegar lá ainda vou ter que me chatear ou não, se consigo estacionar ao pé ou não. Se estacionar o carro longe, vou pensar, estou a estacionar o carro tão longe que mais valia ter vindo a pé. Ou então, vou estacionar então o carro à porta de casa, porque é o sítio mais próximo do sítio. Todos estes pensamentos, isto é filosofia? Se isso é filosofia... Isto é pensamento consciente. Tudo bem, mas é pensamento... E é aquilo que eu chamaria filosofia barata do pão. Ora, pronto, vês? Mas era aí que eu queria chegar. Agora, dentro dessa filosofia barata do pão, tu podes derivar automaticamente para filosofia profunda. Por exemplo, levo o carro, e o planeta. Será que eu estou a aumentar a pegada de carbono? Sim, mas eu penso nisso sempre. Os meus chinelos, cada vez que olho para os meus chinelos, penso nisso. Exatamente, ou seja, tudo é filosofia, nem tudo é filosofia profunda. Ou então chegas imagina que vais a pé, ok, vais a apanhar o vento fresco na ponta do nariz e o sol a brilhar. E os passarinhos e chega, exatamente, e vais ali num estado meditativo. E depois chegas à padaria, compras o pão, enquanto estás a tomar o café ao balcão, olhas para a empregada e pensas, será que ela é realmente feliz? O que é a felicidade? Okay. E analisas, eventualmente aí passas da filosofia barata à filosofia profunda. Portanto, acho que todos nós somos filósofos inconscientes. Ou então bebes o café à pressa, pagas e vais-te embora quando não tens tempo, que é uma coisa que tu bem falaste, que é para tu poderes pensar nestas coisas de forma profunda, há um fator que é importantíssimo, que é tu tens que ter tempo para isso. Aí a questão aí vou-te contradizer, ou melhor, concordo, mas que é, na prática estou-te a dizer que não. Tu tens que ter tempo, tu já tens tempo. Sim, tens é que definir algum tempo para isso, para refletir. Tu costumas tirar esse tempo, já agora, por curiosidade, tu costumas tirar esse tempo para aquilo que vulgarmente se chama pensar na vida só por pensar? Pensar na vida só por pensar? Sim, é assim, eu penso na vida só por pensar também, mas tipicamente são tudo questões. Quando eu falo em questões e quando eu falo em pensamentos mundanos, tem que ver exatamente com isto, ou seja, eu penso se calhar mais vezes como é que eu vou comprar pão do que em alguma questão existencialista global sobre o sentido da minha vida. Ok, mas se calhar devias. Talvez, não digo o contrário, por isso é que eu estou claramente... Eu vou ajudar-te. É lá, então vá, Paulo. Pronto, vou-te fazer... Eu preciso de ajuda, preciso muito de ajuda, Paulo. Nós tínhamos prometido que não faríamos terapia um ao outro aqui durante... Não, mas eu estou aqui só no papel dos nossos ouvintes, eu estou a assumir aqui o papel de dizer, não preciso de ajuda, então, estamos a brincar, ok? Eu estou aqui no papel dos nossos ouvintes, ajuda aos ouvintes, Paulo.
pronto, mas eu vou ajudar-te a ti, porque a conversa agora aqui é contigo e os ouvintes depois irão falar connosco. A questão é, Tiago, de todas as vezes que a partir de hoje fores ao pão, a pé ou de carro, sim, vai ser um momento em que tu vais pensar na vida e nas questões existencialistas do mundo. Pronto, já estás. Só isto? A partir de agora, é só. A partir de agora, sim. Pá, acho que criámos aqui um conceito, ou eu implementei-te um conceito no cérebro que é uma espécie de filosofia panificadora de pensamentos. Tá, então cada vez que fores ao pão vai haver um segundo em que tu vais pensar: o que é que eu ando aqui a fazer neste planeta? Para que é que servem as pessoas? Está bem. Será que o voto de protesto é uma cena estúpida? Sim, é. Está bem. Agora só tenho que fazer uma coisa mais importante, ou seja, que é a pedra basilar de toda essa teoria, que é ir ao pão. Que é uma coisa que eu não faço, eu não vou ao pão. Aliás, então para quê pão, Tiago? Foi um exemplo. Para que pão, exatamente? Porquê? Porque não pão? A pergunta aqui é: por que não pão? Ok, mas eu tinha perguntado primeiro. Porquê pão? É pá, pão, porque acho que pão vai bem com muita coisa, mas eu não não faço questão. O pão não para és mim fundamentalista do pão? Não sou fundamentalista do pão. Por acaso sou. Isso eu sei, já há muito tempo, aliás, não é há muito tempo, mas não almoçamos com a mesma frequência com que almoçávamos em tempos. Mas lembro-me que para ti tem que haver, nem que seja pão de plástico, mas tem que haver pão. Sim, é verdade. Sim. Nem que seja um pãozinho de plástico a decorar a mesa só para a coisa relaxar. De plástico, estou a falar daqueles pães de pacote, não é plástico. Sim. Não. Eu sei porque eu já te servi pão de plástico. O fast bread. Exatamente. Senti-me mal por isso, mas não havia opção cá em casa e tu disseste: pá, que se lixe, é este, é o que há. Mas pronto, não, tenho muito mais isso com o queijo, por exemplo. Ok, mas boa, mas não é assunto. Para mim o queijo vai bem com tudo. Queijo e picante. Quais é que foram os primeiros contactos que tu tiveste com filosofia? Presumo que na escola. Excelente pergunta. Como é que ou quais foram as primeiras impressões que tu ficaste quando ouviste falar e te falaram em filosofia? Horrível. A experiência foi horrível e não estou a pôr a culpa em quem me passou a mensagem, não é isso. Estimo as pessoas que tentaram. Eu é que não estava preparado para aquilo. Fazia-me confusão as temáticas indefinidas, fazia-me confusão. Eu sempre fui uma pessoa com um raciocínio muito matemático. 4 mais 4 tem uma resposta clara e objetiva. Quando te dão 1 hora para tu responderes a 2 perguntas e te dão uma folha A4 para cada uma das respostas, eu digo assim: estou tramado. Na altura estava tramado. Agora não sei, por acaso tenho curiosidade, mas naquela altura o meu sentimento era escrever o que não havia para dizer, falar sobre o que não havia para dizer, ou seja, era andar ali a navegar na maionese. Na altura não se usava esta expressão, mas com alguns anos de diferença, não é? Olhando para trás, aquilo que eu sentia é: eu não tenho jeito para navegar na maionese. E a minha experiência foi, sim, o meu primeiro contacto com a filosofia foi no 10º ano e recordo com muita clareza, porque tive uma negativa redonda, bem negativa, não sei se foi 4, se foi 5, de 0 a 20, portanto foi declaradamente uma negativa. E depois no 11º, portanto era uma disciplina que tinha como é que era? Era do 10º a 11º, e a média dos 2 anos fazia tu progredires ou não. E eu lembro-me de ficar contentíssimo, porque a temática do 11º ano o programa começava na lógica. Lógica é matemática, lógica é 2 premissas falsas, dá uma premissa verdadeira, que é aquela coisa. Portanto, e para mim isso era fácil de aprender. Tanto que eu passei de uma negativa redonda bem baixinha para uma nota bem boa, não sei se foi 14, se foi 16, no primeiro teste do 11º ano. Boa. Eu fiquei motivadíssimo, achei que ia conseguir compensar o desastre do ano anterior e que os dois anos juntos iam fazer média, mas não aconteceu. Portanto, eu tive esse teste, foi a exceção.
depois voltei ao meu registro normal, porque a temática não era aquela, portanto foram péssimas experiências, chumbei a filosofia e tive que fazer, despachei a disciplina em autoproposta, portanto fiz o exame autoproposto, arranjei um explicador surreal, que me dava explicações. Ele não me dava explicações, que era aquilo que me irritava, lá está. Eu queria que ele me desse possíveis respostas para possíveis perguntas. E ele conversava comigo. Exatamente. E até te digo mais, portanto, eu estudei no Cacém, e era num bar que era o Marinheiro, que é conhecido por muita gente, é um bar de má vida, foi em tempos um bar de má vida. Eu ia, passava tardes, eu não ia às matinés, portanto eu não estava no Marinheiro à hora quente, acho eu, não sei. Portanto, aquilo que eu via lá não me deixava preocupado, mas lembro-me de uma vez, é das únicas coisas que eu me lembro, e o compromisso era um compromisso interessante, que era, eu tinha, não sei se era 2, 3 vezes por semana, sessões com esse explicador, e o negócio com ele foi: tu só me pagas se passares o exame. Ok, bom negócio. E eu, olha, é justo, mas pronto, mas lembro-me de estar lá em pânico a falar com ele, porque estava completamente longe. Eu lembro-me uma vez ele estar a dizer que ele tinha uma mesa de snooker, e ele estar-me a dizer assim: se reduzíssemos o atrito desta mesa a 0, bastava uma tacada e as bolas acabariam todas por entrar. E eu, olha, sim senhor, está aí. Mas o que é que isso tem a ver com filosofia 10º e 11º, caraças? Tem tudo porque na prática eu sou um bocadinho diferente de ti. Eu imagino-te a dar-me explicações daquela altura, tu tens perfil para isso, é? Eu olho para aquele gajo, se o vir na rua já não sei quem é, não faz aquilo, foi um episódio muito, muito concentrado no tempo e pronto. Agora, consigo-te imaginar a ti naquela cadeira a tentar-me explicar a filosofia de 10º e 11º ano, sim. Porque a questão aqui... Sem nunca abrir o livro, acho eu. A questão aqui para deixarmos aqui os nossos ouvintes com algo que pensar, eu acho que, e aqui nesta tua última história, acho que a coisa é clara. Filosofar não é responder, não é procurar respostas, mas filosofar é perguntar. E depois esperar. Certo. O problema é que tu, quando queres passar o 11º ano, tens que não podes perguntar o que te apetece, tens que perguntar aquilo que eles querem perguntar, ou responder àquilo que eles querem perguntar. Então eu vou, para fecharmos, vou dar-te aqui uma pérola. Era um mito quando eu também estava no 11º ano e havia filosofia e havia aqueles testes de uma pergunta apenas, né? E havia aquele mito de uma pergunta num teste de filosofia que era: o que é que você acha da minha pergunta? Sim, ok. E quem respondeu diz: então e que tal a minha resposta? E teve 20. Sim, é um mito, como é óbvio. Voltamos ao princípio, é uma boa desculpa para tu não fazeres nada também, não é? Sim, mas às vezes a resposta é sempre mais simples do que a gente imagina. O problema é que o ser humano, como complica, filosofar é divagar, é complicar para depois descomplicar. Acho que o problema é quando perdes os limites e quando divagas demais e quando te perdes, que não é uma coisa que nunca aconteceu aqui connosco. É demais, nunca. Tiago? Pois, exatamente. O que é demais é quando tu começas a falar sobre filosofia e acabas a falar em ovos estrelados. Ok, mas há a filosofia do ovo. E a trocar de receitas de bacalhau à conta do ovo estrelado. Mas pronto, então vá, Paulinho, fecha lá. Anda para chamar Paulinho muitas vezes, deve ser. Pois não andas. sei. Agora vais ao pão e vais pensar em questões importantes da vida. Vou refletir sobre se vou ou não ao pão. Começa logo por aí. Mas vou pensar nisso. Questionar todas as bases, não é? Exatamente. Este foi mais um episódio de Terapia Social e o tema foi a filosofia. A filosofia. Até para a semana. Até já.